Salvem os seus projetos. Arrumem os seus fones de ouvido. E preparem-se, porque começa agora The Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do The Cast. Aqui que você fala é o William e faculdade é facultativo. E nesse episódio nós contamos com a presença de Benícia. Oi pessoal, eu sou a Benícia e eu não tenho frase de efeito. É isso aí. Também estamos com Pedro Goulart. Oi, eu sou o Pedro, o original. Isso vai dar uma treta. Calma, Pedro. E lembre-se, a nossa opinião não importa. Boa, realmente não importa. Também estamos com o nosso querido Ralph. E aí, pessoal, meu nome é Ralph e a faculdade tem ótimos lados. Tipo, lá eu pude encontrar essas pessoas. Pera, esquece, não tem lado bom na faculdade. Também estamos com o Pedro Batista. Opa, O outro Pedro. O outro Pedro. E EAD o caralho. E estou com o meu grande amigo também, João. Fala pessoas, aqui é o João e eu chego atrasado até na aula dele. Ele chega mesmo. E pior que Eu ele tô chega. brincando, ele chega mesmo. E nesse episódio nós vamos conversar sobre faculdade. Vale a pena ou não? Então pode puxar a vinheta. Siga o TheCast nas redes sociais procurando @TheCast.oficial no Instagram, @TheCast_oficial no Twitter e facebook.com/TheCast.oficial para curtir nossa página no Facebook. Se você gosta desse podcast e gostaria de contribuir, não se esqueça de compartilhar ele em suas redes sociais. Você pode encontrar nossos episódios em várias plataformas de streaming, então não deixe de conferir nosso podcast no Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, entre outros. Se você estiver no iTunes, não se esqueça de deixar a sua avaliação. E se você é um ouvinte novo, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum episódio. Esse episódio está sendo lançado também em formato de vídeo no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos assistindo, lembre-se de deixar o seu like e comentar o que achou do episódio aqui embaixo. Caso tenha alguma dica, dúvida, sugestão ou afins, você pode entrar em contato pelo e-mail contato@thecast.com.br ou por mensagem privada nas nossas redes sociais. A gente sempre vai te responder. Você tem essas e outras informações no nosso site thecast.com.br. Então, primeiramente, eu vou perguntar para cada um aqui da mesa qual que é a sua opinião em relação à faculdade. Como é que todo mundo aqui está fazendo a mesma faculdade de design gráfico. Tem uns são outro período, mas a maioria está no quinto e no terceiro período. Então, eu gostaria de saber de vocês a sua opinião, se realmente a faculdade vale a pena, na sua opinião, e também como que você está saindo na faculdade até agora. Se você está conseguindo pegar ali no trampo. Vamos começar então com Benícia. Bom, eu considero que a faculdade é uma coisa muito interessante pra você fazer, né? Você tem, tipo, como eu poderia explicar? Você imerge no assunto, imerge na área, né? Que você quer seguir. De uma forma muito melhor do que sem a faculdade, né? Mas, tipo, não é necessário você fazer a faculdade pra poder ser alguém na vida, né? Tem essa questão também. Mas eu, por enquanto, assim, só respondendo a segunda pergunta, eu tô indo bem. Tô gostando bastante e tá tudo encaminhando É que direitinho. tá só no terceiro período, calma aí que pior. McDonald's sempre tem vagas abertas. Ah, se não conseguir no Ai, que McDonald's, tem horrível. Burger King do lado também, não tem problema. Tá, beleza. Então, Benícia, pra você considera que a faculdade é alguma coisa necessária? Pra seguir carreira de design, tem muitas pessoas que a gente sabe que não fazem a faculdade pra poder trabalhar no ramo, né? Mas eu imagino que, além da faculdade ajudar a gente a ter uma visão muito mais geral da área, né? É um voto de confiança maior na hora de conseguir uma vaga de um emprego, alguma coisa assim. Eu imagino que a pessoa que vai empregar, ela confia muito mais em quem é formado do que em alguém que não é formado. Principalmente nessa área. Então eu considero assim. Tipo assim, qual é as suas referências? De onde onde você aprendeu? Então, tio, eu aprendi ali no tutorial do João Pedro. Tutoriais aí, né, cara? O Joaquim voltou, gente. Ele deu uns tutoriais de Photoshop aí, super. O Joaquim voltou. E aí, Joaquim?
Fala aí, mano. Você acha Joaquim, eu tô precisando de alguém pra editar podcast, cara. Quanto você tá cobrando? que é um podcast? Perdeu o emprego. É um vídeo sem vídeo. Nossa, agora você bugou o moleque. Pô, que sem graça aí, velho. Prefiro muito mais assistir meus Vinícius 13 lá, meus canais de Minecraft. Não fala Super Vinícius 13 que editado. Vinícius 13 é bom. Ele é bom pra caralho, isso aí. Como é que faz gameplay de Minecraft sem vídeo? Existe podcast de Minecraft? É o ASMR do Minecraft. Eu vou fazer aqui, ó. Cavando. Não, pera. Como é que faz como é que a É o aranha faz? Não, o Creeper. Calma. Não, vamos lá, seguindo então, seguindo o assunto. Pedro Goulart. Pedro Original. Qual é a sua Treta. opinião acerca da faculdade? Você acha que ela é necessária pra você seguir uma carreira ou faculdade simplesmente você tá pra conseguir o currículo não, o diploma? É tipo, eu acho que depende mais ou menos de qual faculdade, né? Tipo, medicina e tipo, direito não tem nem o que discutir. Eu acho que tipo, não tem como tu trabalhar sem fazer faculdade. De design, eu acho que é bom porque tem, além de aprender o conteúdo e ter a interação com o professor, tu consegue tirar dúvida, é um aprendizado bem mais dinâmico. Certo. E como é que tá sendo a sua experiência até agora na faculdade? Legal? Legal, bela resposta. Pensei que o cara ia começar a filosofar ali, não. Sou uma pessoa de poucas palavras. É, realmente. Pouca palavra, mais ação. Isso aí. Rafael, qual que é a sua opinião sobre a faculdade? Eu gosto. Tu gosta da tua opinião ou você gosta da faculdade? Eu gosto. Ah, tá. Obrigado. Tá, ok. Mas vamos pra pessoa, então, que filosofa mais nos episódios, que é o Pedro Batista. Pedro Batista, o que Opa. tu acha da faculdade, cara? Calma que eu vou pegar meu livro do Nietzsche. Meu Deus do céu, vai começar. Ai, ai. Me diz uma coisa, Cara, antes de você responder. Você trouxe alguma citação? Cara, hoje não trouxe porque eu tive pouco Sai do tempo pra episódio. pensar. Sai daqui. Ai, desculpa, gente. Não, velho, não. O lobo cara- é o lobo do lobo, é o homem do lobo. O quê? O lobo é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Ah, tá, entendi. Só sei que nada sei, vamos começar. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Que? Tá bom, ok. O quê? Fica por isso. O que eu acho da faculdade? Eu acho que primeiro que eu e a Benícia, a gente somos os dois do grupo que tá falando agora, que são os mais recentes. A gente tá no terceiro e vocês estão no quinto. Os mais novos, sim. Os mais novos, assim. E por causa disso a gente tem menos experiências do que você. Mas eu vejo que a faculdade, ela traz muito mais experiência do que você fazer um curso online. O curso online o cara vai te ensinar, tipo, o Photoshop você clica aqui, você faz isso. Na faculdade a gente aprende muito sobre, a gente tem muita referência, eles trazem mais conteúdo do que só ensinar o que é o Photoshop. É muito Então isso já conceito. é muito conceito, é muita... Muito conceito. Você aprende muita coisa diferente que você aplica no Photoshop, que é o que o cara ensina, vamos dizer assim. Além de, cara, contato com pessoas da área, a possibilidade de conseguir fazer uma network, as possibilidades de estágio, tudo isso é muito mais fácil, muito mais fácil numa faculdade do que num curso online. Obviamente, quando o cara vai te contratar, o cara quer ver o teu trabalho. Então, tipo assim, não adianta nada ter um trabalho merda, mas ter diploma, do mesmo jeito que um cara que tem um trabalho foda e não tem diploma. Uhum. Mas a gente tem mais oportunidades devido a estar na faculdade. Acho a Sim. mensalidade cara pra caralho, mas é nóis. É como eu diria, né? Tipo. Tá bom. É como eu diria. É que eu esqueci o que ia falar. Bela contribuição, Ralph. O João tem que começar a fazer os podcasts com aquela risada do Chaves. Do Porque, Friends. tipo assim, se você for pela internet. Se fosse fazer na internet, tipo, sei lá, se vira. Aí, mas quando você tá na faculdade, eles te dão técnica, trabalho e se vira. Eu tô esperando só pra dar minha opinião depois. Vai lá, João. Eu vou largar agora o meu argumento, que ele vai ser, que eu vou continuar nele pelo resto do podcast. Mas o que eu acho? Eu acho que a faculdade ela é importante sim, mas ela não é tudo, tá ligado? Muita coisa que você aprende na faculdade você consegue aprender em cursos, em vídeos no YouTube, em coisas fora da faculdade. Mas a faculdade ela tem uma coisa que nos cursos online, que nem o que o Pedro falou, não tem. O contato com outras pessoas, contato com pessoas que já estão na área, é
aquele networking que você vai fazer ali com teus amigos, teus colegas, você vai conseguir trocar ideia com as pessoas, você vai conversar com os seus professores, eles vão te passar aquela experiência que eles têm, tipo, de estar tanto tempo na área, de trabalhar ali na faculdade em si. Então eu acho que a faculdade ela é interessante nesse quesito de você ter contato com outras pessoas que já trabalham na área. Ela tem muito conteúdo também que já está reunido, você não precisa, digamos, se esforçar para pegar... Tá, claro que você precisa se esforçar, mas você não tem tanto trabalho em ficar garimpando os conteúdos na internet como você teria caso você tivesse que fazer tudo online. Ou tudo, tipo, sozinho dentro de casa, sabe? É isso que eu acho. Certo. Então, acho que todo mundo deu sua opinião, agora só falta eu dar a minha opinião. Quando eu entrei na faculdade, eu realmente pensava, eu tinha o pensamento, eu estou aqui na faculdade só por causa do diploma, porque, tipo, eu trabalhava antes na faculdade com design, então, tipo, eu já tinha uma ideia, tá ligado? Do que eu iria... na verdade, eu pensava que eu tinha uma ideia do que eu iria aprender na faculdade. Só que, ao decorrer da faculdade, eu fui mudando essa minha opinião. Então, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas acham, muitos freelancers acham, é que eles sabem de tudo. Tipo, eu fiz uma arte bonita. Eu já sou um designer, tá ligado? Só que daí... Só que daí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que a arte não é só beleza. Fazer design não é só beleza. Não é só você fazer algum post bonito, não é só você fazer uma capa bonita. Você precisa fazer uma capa que tenha fundamentos. Você precisa fazer algum design que tenha fundamentos. E esses fundamentos, eu acho, na minha opinião, que você só aprende, ou só consegue aprender ou ir atrás na faculdade. Você, quando tá aprendendo sozinho em casa, no YouTube, ou então em qualquer outro lugar, raramente você vai conseguir adquirir esses fundamentos, adquirir essas estratégias, adquirir essas ferramentas de conseguir criar a parte teórica do seu design apenas na faculdade. Você não vai conseguir alguma coisa no YouTube ou então um vídeo online. Pode até ser que você consiga, mas só que eu acho que a faculdade, ela te obriga a isso. A faculdade mesmo fala, os professores mesmo falam, design não é apenas estética, design também é função. Que nem dizia o grande Steve Jobs. Olha só uma citação desse podcast, gente. É como o Russo diz, você não tem que ver se tá bonito, você tem que ver se comunica. Exatamente. Você precisa ver se ele comunica. Então, não é só questão de ser beleza. Daí, seguindo desse princípio, eu acho que realmente... Eu entrei achando que a faculdade seria apenas para eu conseguir o diploma. Que eu só ia entrar na faculdade para aprender... mexer no Photoshop, coisa que eu já sabia. Não que eu sabia realmente, né? Mas eu achava que eu sabia. Então, eu entrei na faculdade achando que, nossa, eu já sei de tudo, eu só vou entrar na faculdade por causa do diploma. Só que eu não sei de tudo. Eu não sabia nem a ponta do iceberg. Eu só sabia fazer um post bonitinho no Instagram e olha lá. Então, quando eu entrei na faculdade, veio aquele choque, falando que, olha só, você não precisa aprender só. Tanto que nossos primeiros 2 semestres foram só a parte de teoria, não teve nenhuma parte... Praticamente foi só desenho, tá? Foi desenho, tipo, teoria, estabelecer... marketing, criatividade, inovação. Então não teve nada relacionado a software. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural, quem sabe? Não fala disso. Não fala que essa aí foi uma bosta. Mas... Ai, credo. A gente brigava com o professor de noção. Uhum. Não, eu não brigava. Não, esses dois não brigavam nada. Eu era o único cara de pau que metia o louco com a professora. Verdade. Gente. Mas... Que medo. Mas foi a partir do 3º semestre que a gente começou a mexer com um programa. Com Photoshop, Corel, essas coisas. Corel. Mas... Mas já mudou O que é agora, engraçado, né? o que é engraçado é porque a gente tá sendo o contrário. A gente primeiro tem Sim. toda a base de programas pra depois começar a ter uma visão Mas sabe por mais que eu teórica. acho? Eu acho que essa é a maneira certa. Porque quando você começa na faculdade e você, tipo, tem só os primeiros 2 semestres, só teoria... Cara, no final do primeiro semestre, eu não tava, tipo, com aquele hype que eu entrei na faculdade. Porque eu pensei que a faculdade seria uma coisa e, tipo, ela tava entregando outra coisa. Eu pensei que a gente ia estar mexendo no Photoshop, no Illustrator, fazendo umas artes super loucas. Mas, na verdade, a gente só tava sentado no meio da sala, dissertando sobre criatividade. Você descreveu relacionamentos. Eu achava que eu ia brincar muito mais do que eu realmente brinco. Mas essa é a minha opinião. Então, eu acho que, tipo, quando você começa, que nem você falou que mudou a grade curricular desse ano.
Desse ano passado. Quando você começa com a parte digital, que é a parte onde mais existe procura, mais oferta e procura no mercado, tipo, você pode ver que tem muita mais gente querendo, por exemplo, um desenho digital do que um desenho manual. Muito mais gente. Mas eu acho que você começar com a parte digital, além das pessoas, quando você começa com a parte digital, você já não tem muito fundamento na parte digital, mas eu acho que você já começa com um pouquinho mais de vontade de continuar na faculdade. Pode ver, por exemplo, nossa turma começou com quase 50 pessoas, hoje tem menos de 20, eu acho. Tem 20, tem 18 ou 16 Tinha alunos. 50 pessoas na nossa sala? Tinha muita gente nessa sala. Não cabia todo mundo na sala? Ô, Pedro, e a nossa? A nossa tinha 48 no primeiro período, só que tipo umas 5 pessoas foram pra noite, algumas pessoas saíram por questão de valor e outras trocaram de curso realmente. Mas hoje em dia a gente já tá com umas... Teve muita gente que saiu depois do primeiro dia também. Aí eu te falar, quando eu fiz, acho que eu fiz meu técnico de técnico de informática, foi engraçado porque, tipo, começou com 42 alunos, terminou com 12. Você se formou ou não, né? Em técnico de informática? Sim. Cara, a gente tem um tecnólogo aqui junto com a gente. Eu sou um tecnólogo. O que significa porra nenhuma. Eu sou, tipo, mais que nada. O Ralph é tecnólogo em... Tá, esquece. Mas enfim. Eu sou técnico em engenharia elétrica. Sério? Que legal. Senai, né? Sério, fiz o curso do Senai. É. Ah, que legal. Eles pedem pra ele consertar uma tomada e eu pra consertar um micro-ondas e um DVD. Ué, não seria um computador? Não seria tipo, tira meu vírus aí? Não, desculpa, me pediram. Meu pai brigou comigo porque eu não sabia mexer com ar-condicionado e minha vizinha perguntou se eu sabia consertar um DVD. Ah, sim, mas isso já acontece. Eu não falo nada porque a Benícia sabe como é que é aqui em casa em questão da minha pessoa. Você conserta DVD? Não. Em 2020? Em 2020 você tem DVD? Ele não conserta o DVD, mas tu Não, pediu pra ele esse consertar tipo- um toca-fita, cara, ele deixa nos trinques. Ué, Cara, isso eu manjo. Eu deixo nos trincos. Mas, ô Will, Oi. isso que você tá falando sobre a grade curricular, eu vejo assim, o ser humano é um ser muito visual. Raramente você vai gostar de algo se você não ver um resultado com os seus olhos, com os seus sentidos. talvez. Então, tipo, Talvez. sim, vamos dizer que uma maioria das pessoas são seres humanos Sim. visuais. É Então, porque eu tipo, ia falar o pessoal de humanas, você- tá ligado? O pessoal de humanas é louco por a ideias. gente de humanas, a gente adora uma ideia. Então, Mas a gente também gosta de um visual. Então, tipo, quando você entra na aquele faculdade, vestidinho. principalmente de Gosta de design... cannabis também, essas Ai, coisas. adoro, cara. Mas continue, vai, Pedro. A gente entra na faculdade, a gente pensando assim, vou fazer design gráfico, então o que eu vou montar? Artes bonitas, conceitos, imagem, cor. E quando você entra sem começar, você fica basicamente um ano sem fazer nada disso ou muito pouco disso, você acaba dando uma brochada. Porque você pensa, porra, eu fiz design pra ficar conversando sobre criatividade, você podia fazer filosofia. Uhum, exatamente. Então, tipo, Era essa... a gente já tá numa grade que a gente já começa a produzir o visual, a gente aprende a fazer o visual e agora a gente tá lapidando o que a gente sabe fazer pra ficar algo mais agradável, algo que passe uma mensagem melhor e algo que faça mais sentido atualmente. Cara, essa vejo era a assim. minha visão no primeiro e no segundo semestre. Eu sentava assim, tipo, todas as aulas eram ou desenho, ou era a gente sentar no meio da sala e ficar viajando. Eu fiquei pensando, gente, eu tô no, sei lá, humanos aqui, eu virei filósofo nessa droga. O curso de design em si, ele não tá dentro da grade, digamos, de humanos. Não Cara, é comunicação, né? Mas comunicação pega em também qual não área? tem, tipo... Humanas. Tem um outro, na verdade. É, outro a nome. gente- Artístico. A gente tá no limbo, cara. A gente tá no limbo. A gente É que mistura tudo um biológica, pouco. biológica tem a parte de pesquisa chata, Tem um monte de exatas é também. a parte do inferno e a humanas é a parte do miçanga. Olha, assim, a parte de exatas do design é quando você tá fazendo ali a conta pra ver qual vai ser o tamanho dos grids que você vai usar. A parte biológica é quando você tá É quando você usa droga. A parte biológica é quando você planta um pezinho de maconha pra você fumar. E a parte de humanos é quando você fuma um pezinho de maconha. Meu Deus. Não. A parte de Pior que é, de pior que é. a parte... Hoje as pessoas de biológicas conversam muito com as pessoas de humanas. Não. Por que É será? o seguinte, Cara, a parte de biológica é quando você planta, a exatas é pra quanto você vai vender e a humanas é quando você fuma. Cara, Ela é esses dias assim, eu tava a parte- brincando com um línguas amigo é pra meu. vender bem. Esses dias eu tava brincando com um amigo meu que também estuda na mesma faculdade.
Como seria se, tipo, houvesse um acidente na faculdade e todos os cursos começassem a se conversar, tá ligado? Tipo, por exemplo, ocorreu um acidente. Coronavírus. Daí veio o pessoal de biológicas pra tentar ajudar. O pessoal de medicina já tá começando a ver o que eles podem fazer. Daí veio o pessoal de publicidade e propaganda, de jornalismo, fazer uma matéria sobre o acidente. Enquanto o pessoal de jornalismo contata o pessoal de marketing pra ver como que eles podem gerar dinheiro em cima desse acidente. E o pessoal de marketing contata o pessoal de design gráfico pra fazer uma arte pra colocar no post sobre esse acidente. Então, tipo, se você pegar tipo, um acontecimento... daí tem um advogado lá, o pessoal de direito já entrando em contato com as famílias pra ver como é que vai... E o pessoal de filosofia tá acendendo baseado no fogo. Mas, tipo, querendo ou não, se você pegar e, tipo, uma coisinha envolve toda a faculdade, tá ligado? Todo mundo tem uma parte, mesmo que seja pequena, dentro de um mundo gigantesco. Mas isso não tem nada a ver com o que eu tava falando. Eu quero voltar aqui pra minha ideia. O que eu concordo com a opinião de vocês, mesmo ela sendo bem bosta. Tá. Não, tô usando. Assim, pontos assim que eu acho que a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho é que você se tornando um profissional de design gráfico, muitas vezes você não vai trabalhar dentro de um local ali, dentro de uma empresa, dentro de uma agência. Você vai trabalhar por muitas vezes como freelancer e vai trabalhar sozinho. Uma coisa que a faculdade poderia te dar seria pelo menos tipo um semestre de uma matéria que te ajudasse Dinheiro? Dinheiro não, mas você saber como usar o dinheiro para você saber ajudar na saúde financeira daquilo que você vai criar a tua faculdade, tua empresa depois, entende? Porque você uma coisa meio gestão. Exato, algo sobre gestão. Porque você vai sair da faculdade sabendo como trabalhar, mas sem saber como administrar o teu trabalho. Saindo um pouco do tópico, eu acho que esse tipo de ensinamento devia ser dado pra gente antes da faculdade. Também acho muito mas, importante. tipo, não desmerece a faculdade não tá fazendo isso também. É que, tipo assim... que isso vira aquele assunto de que ensino médio só serve pra você passar no vestibular e não te ensina nada sobre a vida. Pessoal, você termina o ensino médio sendo... Gente, não vamos entrar nesse assunto. O assunto é faculdade. Não vamos entrar nesse assunto. Pessoal, não vamos entrar nesse assunto porque a gente vai pegar e parar no assunto de faculdade é bom ou ruim, pra gente entrar ensino médio é bom ou ruim, e todo mundo sabe que é ruim. Então, não vamos entrar nessa. Cara, o ensino médio foi bom. Vai se fuder. Não, é impossível. Não. Gente, entende? Ensino médio, ou você sai usando droga, ou você sai com depressão. Pessoal, vocês querem saber por que o ensino médio do João era bom? Porque existe aqueles que recebem o bullying e os que fazem. E esse desgraçado era o que fazia. Não, calma aí. A gente tá falando, tipo, ser bom em questão de conteúdo. Não, tá. Nessa questão ele foi bom. Eu gostei de estudar no ensino médio. Eu queria que tivesse coisa relacionada, tipo, a gestão financeira, a saúde psicológica, eu acho que devia ter muita questão financeira. Isso é importante. Ia ter uma matéria só de política? Também devia ter. Eu ia saber enrolar o baseado muito mais fácil. Pra que tem máquina hoje pra isso? Tem máquina. Tem. Pedro, Tem um bolador automático, eu juro por Deus. Pedro, como é que você sabe disso? Não vamos entrar nesse assunto. Tá, eu quero continuar com... Assim, não foi o pessoal de humanas que fez. Foi o pessoal de engenharia, velho. Conversando com o pessoal de humanas, olha só. Cara, se colocar, fazer um baseado, já pega todo mundo da faculdade de volta, tá ligado? Como é que a gente andou nesse assunto? Mas enfim, eu quero voltar agora pro assunto da faculdade, se vale a pena ou não. E eu tenho uma coisa que eu acho que tipo, me preocupa um pouco. E, cara, me deixa com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Que eu, na nossa... Cara, como é que eu vou falar isso sem ser um cuzão? Na nossa... No nosso semestre, na nossa sala, a gente tá no 5º semestre. Então, falta 2 semestres pra gente terminar. Então, nessa altura do campeonato, já era pra todo mundo já tá sabendo grande parte de questão de design. Mas eu chego e olho pra sala, pra algumas pessoas da sala, não é pra todos, pra algumas pessoas da sala, e parece que elas não sei se não estão se esforçando, ou se elas não estão aprendendo, mas tipo, a parte do design, velho, eu acho que tipo, devia estar muito mais presente, tá ligado? No trabalho dessas pessoas. Eu vejo que, tipo, se essa pessoa pegar esse trabalho que ela fez e jogar no mercado, não vai vender, tá ligado? Tudo bem, pode falar meu nome, Igor. Não, o teu não, Ralf. O teu tem vários trabalhos. Só que eu digo que é o seguinte, cara, vai sair muita gente da faculdade, eu não tô falando não tô nem falando mais da sala. Vai sair muita gente da faculdade que não sabe trabalhar.
Que não, tipo, se você entrar se a pessoa sair da faculdade, como ela saiu, como tá, por exemplo, hoje, no quinto semestre, e entrar no mercado, ela não vai vender nada? Porque as pessoas, tipo, ela vai ter que se adaptar. Parece que os professores não pegam tanto no pé, tá ligado? Quanto deviam pegar. O professor que mais tem esse know-how de trabalho, de comércio, de mercado de trabalho, ele já devia dar um puxão de orelha sempre. Olha que, ó, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai vender. Álvaro é muito bom nisso. O Álvaro era muito bom nisso. O Álvaro dava, tipo, era bem sincero. Ele chega pros alunos fazendo o trabalho final já. Então, isso aqui é só teu rascunho, né? Ô, pessoal, o que eu mais gostava do Né? Álvaro, tipo assim, o que eu mais gostava da aula do Álvaro é porque eu sentia que ele ia criticar, ia ser uma crítica, tipo, entre aspas, era meio pesado que ele vai criticar uma coisa, e eu ficava, tipo, pô, eu tenho que melhorar isso. Aí quando eu melhorava, ele pegava e elogiava aquilo. Então eu dava maior impulso pra você tentar ficar dando melhorada na sua técnica, porque o professor, tipo, você sentia um resultado, porque o professor, tipo, pegava e falava assim, ok, isso aqui melhorou, isso aqui não precisa melhorar. Ele dava uns pontos que você sentia um progresso. Gente, só pra deixar claro o que eu falei agora, essa última coisa que eu falei, eu não quero soar, tipo, como se meus trabalhos fossem bons, porque eu discordo, eu acho totalmente o contrário disso. Meus trabalhos não são tão bons, tanto... Eu concordo. Então, tipo, Oi? eu falo... É, tipo, meio errado, tá ligado? Falar essas coisas, mas só que é uma coisa que me incomoda, tá ligado? Eu vejo, por exemplo, eu trabalho numa agência de publicidade, então eu trabalho simultaneamente com várias pessoas fazendo artes. Então eu vejo como é que eu posso falar? O patamar da arte, tá ligado? Que são produzidos na agência ou então produzidos por outras agências e comparo com o material que é produzido na faculdade. E tipo, cara, é muito diferente. Tem uma diferença gigante. Tem gente ali na faculdade. Tem um abismo entre um e outro. Tem um abismo entre um e outro. Rapidinho, antes do Pedro falar, que ele tá querendo falar há um tempo já. O William não quis ser um filho da puta, mas eu não tenho problema com isso. Se você parar pra ver, todas as pessoas da sala devem ter uns 5 que costumam ter trabalhos bons. O restante nenhum tem trabalho bom. De vez em quando se sobressaem num trabalho ou outro, mas, tipo, dá pra contar, tipo, numa mão as 5 pessoas que têm trabalhos bons em quase todas as Eu matérias. não sou uma delas, porque Sabe por que trabalho eu acho que isso não é uma acontece? bosta. Na real que tipo- sim, você pode estar ali no quarto ou 5, mas Não, sim, mas é que daí se costuma ser uma você delas. se você levar em conta a parte manual, daí eu caio pra 20ª, Não, porque não. meu trabalho manual é horrível. Olha, Mas a gente não costuma fazer tantos trabalhos manuais Eu tô ultimamente. naqueles que se esforçam. Então, tipo assim, isso tem a ver, eu concordo, mas isso tem a ver com uma parte que eu gosto bastante da faculdade, é que, apesar que todo mundo está recebendo a mesma informação, cada pessoa aproveita ela de uma forma diferente, baseada no quanto que a pessoa está interessada naquilo, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito na faculdade é que, tipo, ninguém vai ficar te cobrando, sabe? Tu vai de ti, assim, sabe? É, você tem que Tipo, ter vai do teu iniciativa. interesse naquilo. Ele vai te dar informação e daí tu tem que ver o que tu vai fazer com aquela informação. Tu pode só ignorar e fazer um trabalho bosta, tu pode usar aquilo pra fazer uma coisa legal. Sim, olha, o que eu entendo, o que eu vejo na faculdade, que é exatamente isso, que não existe essa cobrança. Porque aquele negócio, olha, você não tá interessado, tá, você não vai perder nota, porque a coisa mais fácil de conseguir na faculdade é uma nota boa, não é difícil. Na nossa, pelo Não é, menos. tipo- Porque existem Não, outras pra- que, na por exemplo, são nossa, mais teóricas, assim, então nossa, é difícil. é mais fácil. Mas, tipo, aqui na faculdade de design gráfico, não é difícil ter uma nota boa, só precisa fazer o que o professor pediu. Mas Pelo menos a média você a consegue. diferença não é o que você vai entregar para o professor, é o que você, na verdade, é muito mais o que você recebe do ensinamento do professor fazendo aquele trabalho do que simplesmente você fazendo. Você pode fazer ali, caguei e pronto, mas o que você entendeu das técnicas que você usou no trabalho. Na faculdade, para mim, é você o acúmulo de técnica, experiência, você olhar para uma pessoa com experiência e ela passar os conhecimentos dela de mercado para você. Já fora da faculdade, você só tem o ensinamento de tutorial e você não tem tanto aquele contato com uma experiência. E é exatamente o que o João falou, que você não cria um network, que é muito importante para essa área. E acho que para qualquer área é bom você ter um network onde você consiga ter contato com outras pessoas e essas pessoas vão compartilhar conhecimento e assim conseguir formar uma rede de informação e você vai ter, tipo, vai melhorando a cada dia, tipo, melhorando em conjunto, cada um com o seu estilo. Eu acho que é só pra deixar claro que, tipo, todas essas opiniões que a gente tá dando em relação à área de design gráfico, faculdade de design gráfico, porque tem muita diferença com as outras faculdades.
Então, por exemplo, a nossa faculdade, a gente tá falando se vale a pena ou não, a gente não se aplicaria essa mesma pergunta pra faculdade de Direito. Porque faculdade de Direito você precisa fazer se você quer ser um advogado, tá ligado? Então... A mesma coisa vale pra medicina. Você Medicina é obrigado também. a fazer pra você poder se tornar um bom Então profissional. são áreas diferentes, Cursinho básico, então são básico, situações diferentes. Mas acho que medicina é engraçado, porque medicina não tem como você falar, tipo, eu não tô. A pessoa não tá interessada na faculdade. Mano, se ela não tá interessada, eu não conseguiria nem passar na faculdade de medicina. Não, então, se a pessoa não tá interessada, ela. É que nem eu falei, a prova que o Raul falou de nota, se o professor te. Tipo, a nota é fácil de conseguir na faculdade de design gráfico. E até pra deixar claro que, na verdade, não é que as provas são fáceis ou que os trabalhos são fáceis. Mas é que, basicamente, você só precisa seguir as orientações dos professores e aplicar as ferramentas que ele pediu. Aplicar as estratégias, É tipo assim, um cara te dá uma instrução pra como passar de um labirinto ao mesmo tempo que te dá um mapa. Mas então, como eu disse, tipo, tudo é relativo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito foda. Mas só que ele é, tipo, na parte de programação. Ele não tem nada a ver com design nem nada, mas ele é na parte de programação. E o cara, ele é muito foda. E ele não tem faculdade. E ele é, tipo, diretor de código, sei lá, que na área dele lá, mas só que ele é muito pica na empresa, tá ligado? Acho que é o 3º ou 4º da empresa, e a empresa é multinacional. Então, isso mostra que o cara não precisa ter, nessa situação, ele não precisa ter a faculdade. Porque código ali a pessoa aprende a programar, não tem teoria por trás. Só que eu acho que ele deve ter se esforçado, tipo assim, 3, 4 vezes mais do que alguém no mesmo nível dele que fez faculdade. Exato, ele se esforçou ele um monte. Ele teve um esforço muito superior. Então ele se esforçou um monte. Daí por isso que eu digo da nossa faculdade. Quando eu entrei, eu pensei, faculdade não é necessário. Não vale a pena. Não precisa eu pagar quanto que dá o total de uma faculdade de design gráfico, mais de 20, 30 mil. Não precisa pagar tudo isso, tá ligado? É Pra bem você ter caro. apenas um currículo. Um currículo não, um certificado. Você pode simplesmente aprender a fazer tudo isso no YouTube, no Google. Mas só que daí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que isso não é verdade. Que, por exemplo, a diferença de uma faculdade de design gráfico, uma faculdade de ciência da computação, onde você aprende computação, programação, a diferença é que, tipo, um é operador, um é operacional, você programa, e o outro você tem que aprender as técnicas, você tem que aprender toda a parte teórica. Então, obrigatoriamente, pra você fazer design mesmo. Então, eu acho que, tipo, a faculdade, ela é muito importante. Mas... Então, eu concordo nisso, mas eu acho assim, a faculdade, ela vai te dar uma base. Ela vai, digamos, fazer o alicerce da construção e depois vai... quando você está ali durante o primeiro semestre até o último, ele vai te dando conceitos básicos, são importantes para a profissão, mas cabe a você procurar outras coisas, outros conteúdos para conseguir ir construindo mais o teu conhecimento. Então, eu acho que nessa parte ela é muito importante, porque ela vai te dar toda a base, mas é um conteúdo que nem eu falei antes, você consegue fora, mas o caminho que você vai percorrer para conseguir esse conteúdo fora vai ser muito maior. Você vai demorar muito mais tempo para conseguir aquele conteúdo que a faculdade te dá, digamos, durante um semestre. Os próprios professores falam que a gente tá te dando só o pontapé inicial. O que você vai aprender de técnicas para fazer uma arte bonita, ou então fazer um estilo diferente, você vai aprender lá fora. A gente só tá te dando a base, os fundamentos. Sim. É o que eu ia comentar, tipo, se você colocar em uma balança, por exemplo, um curso online de Photoshop voltado para fotografia com 60 aulas e um semestre voltado para computação gráfica. O cara vai fazer 60 aulas de mais ou menos 1 hora sobre full mesmo Photoshop e fotografia. Ele vai te ensinar muito mais técnicas, muito mais ferramentas, muito mais maneiras, muito mais coisas do que um cara que tem que te ensinar Photoshop, Illustrator e Corel em 6 meses, tendo 3 horas de aula por semana. Tipo, a conta não bate, sabe? Tipo, você não pode querer que apenas fazer a faculdade vai te fazer um designer. Você tem que usar o que você tem que fazer. A faculdade, pra mim, ela te dá a base, ela te dá o conceito, ela te dá a estética, que você aprende com coisas diferentes, com coisas que você vê na faculdade que raramente você vai encontrar aqui fora. E aí você tem que ir atrás de aprender novas técnicas e ir lapidando o seu trabalho cada dia mais. Então, aí que tá a diferença. Quando você compra, por exemplo, um curso online de Photoshop avançado, a pessoa vai passar 100% da aula, 100% das aulas, te explicando sobre a ferramenta Photoshop.
ou então se comprar um curso de Illustrator, Sim. é a ferramenta Illustrator. Quando a gente tem uma aula de computação gráfica na faculdade, a gente está tendo uma aula sobre como utilizar ferramentas para produzir um conteúdo gráfico. Então a gente vai utilizar todas as bagagens que a gente teve, por exemplo, das outras aulas de marketing, de fotografia, de tudo mais, para aplicar de uma maneira gráfica. Então o professor não vai... A obrigação dele, na verdade, o intuito dele não é te ensinar como você mexer no Photoshop. O intuito dele é como você consegue utilizar o Photoshop para produzir o que você está aprendendo na faculdade. Sim, e também tem essa questão que a faculdade desenvolve o seu olhar também, né? A gente desenvolve uma visão diferente de o que é... Por exemplo, o que a gente estava conversando antes. Questão de olhar para a tipografia e saber se ela é harmônica, se poderia ser uma tipografia diferente, qual é a mais adequada. Isso se aprende, só que a gente vai treinando o olhar muito melhor, conversando com os professores e tendo as aulas do que num curso, né? Uma coisa mais... Não é tão técnico, a gente cria esse olhar, né? Acho que isso aí a gente aprende com o tempo. E na faculdade a gente Também. é obrigado a aprender isso com o tempo. Ao invés de, por exemplo, na nossa casa, a gente ser por espontânea vontade aprender isso. Então, se a pessoa não tem tanta vontade tanta vontade de aprender, ela não vai aprender. Então, ela vai ver uma fonte, ela não vai ter a mesma bagagem que alguém está fazendo na faculdade. Porque na faculdade a gente está vivendo ali todo dia. Sim. A gente está conversando com os professores todo dia. Os professores estão passando o ensinamento que eles têm de anos de trabalho pra gente. Então, é uma coisa muito melhor do que você aprender sozinho em casa. Eu vejo 3 situações diferentes. A primeira é a pessoa que está aprendendo na faculdade. A segunda é a pessoa que está aprendendo em casa, com cursos, com todo o conteúdo que tem na internet, que é muito. E a terceira é uma pessoa que está trabalhando na área sem ter conhecimento e está pegando conhecimento na prática. Essa pessoa que está pegando conhecimento na prática, ela vai aprender muito mais rápido do que os outros dois. Porque se ela não pegar o conhecimento, ela vai ser demitida, ela vai ir para outra área, algo relacionado a isso. A pessoa que está, digamos, pegando conteúdo na internet, ela vai conseguir o conteúdo mais devagar do que essa pessoa que trabalha na área e com menos pressão também. Porque ela está em casa, provavelmente, talvez ela esteja trabalhando em outra coisa, ou ela não precise trabalhar, e assim vai. A pessoa que está trabalhando na faculdade, ela vai aprender mais rápido do que a pessoa que está na faculdade, ela vai aprender mais rápido que a pessoa que estuda em casa, mas mesmo assim vai ser menos do que a pessoa que trabalha na área. Por quê? Só que eu acho que a pessoa que trabalha na área vai ser mais rasa. Tipo, não vai aprofundar tanto. Ele vai ser didático. Ah, você quer isso? Você faz assim, assim, assim. Ele vai seguir uma receitinha. A gente cria o conceito. Um exemplo aqui com relação a isso. Eu, no semestre passado, comecei a trabalhar como diagramador. O cara trabalhou uma semana e já estava reclamando. Eu trabalho há 5 anos e fui reclamar no último. Aí o que acontece? Eu para me adaptar ao processo de criação que eles queriam, demorei um pouco. E eu fazia, tipo, uma empresa por dia, mais ou menos. 1 ou 2 empresas por dia. Já lá para, tipo, depois que passou mais de 6 meses, por aí, tipo, não sei quantos meses, eu já tinha me adaptado melhor e eu fazia pelo menos umas 4 ou 5 empresas por dia, dava uma revisão e ainda conseguia fazer uma retirada de alguns produtos ainda. Eu já tinha me adaptado ao ritmo da empresa, aí e consegui ser mais efetivo no meu trabalho. Assim, eu acho que o mercado de trabalho, ele é muito uma linha de produção. Você tem que ser rápido e para fazer várias peças para vários locais e assim vai indo. Sim, depende do local de trabalho. Isso tudo depende relativo, de várias coisas diferentes. É tudo relativo. Mas o que acontece? A faculdade, eu acho que ela não prepara, digamos, o profissional para um trabalho assim com mais pressão. Ele tem, tipo, você tem que fazer um trabalho que vai ser para outra semana. Ou às vezes, uma coisa que eu mais odeio é o trabalho que você vai passar o semestre inteiro fazendo, porque você diz, não tenho o semestre inteiro para fazer, eu não preciso fazer agora. Você vai deixando e quando você vê, é o último dia, você tem que fazer tudo no mesmo dia. João, não é você que faz isso? Acho que isso resume, na verdade, o seguinte. Não adianta você estar na faculdade. Não adianta você fazer uma faculdade. Você precisa ter força de vontade para aprender e força de vontade para você se tornar um profissional melhor. Ou se tornar um profissional bom. Então, por exemplo, o João, na verdade, explicou muito bem os 3 casos ali. Tipo, você conseguiu resumir muito bem, na verdade. Mas daí quando a gente chega, por exemplo, e fala sobre esses 3 casos, eles não são regras.
Então, não é você ser um deles que vai ser assim. Você precisa ter muita vontade de ser um designer gráfico. Você precisa ter muita vontade de aprender e tipo, colocar a cara pra bater, tá ligado? Que nem o Ralph. A gente tava conversando sobre um trabalho antes. E eu tava dando a minha opinião sobre o trabalho do Ralph. Se o Ralph fosse qualquer outra pessoa, ele poderia muito bem falar assim, ó, cara, foda-se tua opinião. Tô nem aí, velho. Eu tô fazendo um trabalho conforme eu acho, então tá certo. Mas não, daí eu falei a minha opinião, o Ralph falou, não, realmente, deve estar certo. Tá, tipo, vou tentar arrumar isso aí. Então, você ser mente aberta pra você receber opinião divergente à sua. Então, críticas. Construtivas. Críticas Sim. construtivas. É que tipo assim, cara, se nada der certo na minha vida, eu posso abrir um podcast. Não muito, Ralph. Não, cara. Não Oi? faça isso. O quê? Não, eu não falei faça nada. Não faça isso, Ralph. Mas, Malvado. Ia ser muito engraçado. É engraçado eu falar, qual é o tema do podcast? Não tem, porque eu nunca vou seguir ele. mas essa é a minha opinião sobre isso, cara. Você precisa... Não é nem minha opinião, eu acho que é realmente uma regra, tá ligado? Não adianta você fazer E o que a faculdade... gente faz com regra? A gente caga. Não, nessa você tem que seguir. Não adianta você entrar na faculdade e, por exemplo, você quer sustentar dos teus pais pagarem 40, 50 mil reais pra você se formar numa faculdade de design gráfico, sendo que você não aprendeu nada. Porque, que nem o Ralph disse, é fácil você conseguir nota. É fácil você passar de semestre na matéria de design gráfico. Se você simplesmente só aplicar as ferramentas que o professor pediu. Se você aplicar as técnicas, essa é a palavra que eu tava procurando lá atrás. Se você aplicar as técnicas certinho, que nem o professor pediu, você consegue nota. Porque, por exemplo, dá um exemplo muito claro que foi na aula de ilustração. A aula de ilustração, a professora passou várias técnicas. E eu sou horrível com Não ilustração. serviram pra nada? Então, Aquela foi uma aula perdida? se você seguir... Eu não. então, Eu se não você aprendi seguir as nada, técnicas... tá? depende, Não depende. aprendi nada depende. na parte de Mas, tipo, ilustração. lá eles passaram... A professora passou técnicas. Ela passou métodos, passou teoria. Então, tipo assim, ó, você pode não desenhar muito bem. Eu não desenho muito bem. Eu sou uma merda desenhando. Só que eu segui as técnicas que a professora passou. Mesmo ficando feio, ela mesma falou, não importa se tá feio. O importa é que você tá seguindo as técnicas. Você tá aprendendo a utilizar as técnicas. E esse que é o grande quê da questão. Na faculdade, você consegue passar ela de boa, só você aplicando as técnicas. Mas se você não for atrás e aprender tanto o sentido funcional quanto o sentido estético da área de design gráfico, você vai se tornar só mais um designer que tem como design gráfico no seu currículo. Mas você vai perder para uma pessoa que tem um portfólio muito melhor que o seu, entendeu? O problema da aula de ilustração é porque teve uma mula que decidiu colocar tinta acrílica como tema. Eu adoro tinta acrílica! Teve um idiota. Eu não consigo usar. Não, sério, teve Sou horrível. teve um idiota que decidiu dar essa opinião pra professora. A professora aceitou e Eu acho que o mal foi porque a gente teve que usar, tipo, 4 estilos diferentes durante, tipo, um curto período, sabe? Então, eu acho que acabou não A gente agregando. nem aprendeu. Cara, É o que eu tava eu acho que falando, o pior tipo, é que a muito- gente não O aprendeu. professor, se ele ficar preso numa coisa É só que- o semestre inteiro, não vai render. Não é que tem que tipo mostrar. assim, cara. Ele tem que deixar O fácil. problema da aula de ilustração foi que, tipo, eu senti que eu não aprendi nada que eu realmente ia acabar usando pro quê? Tipo assim, eu queria aprender a mexer com lápis ou mexer com a parte de uma ilustração digital, coisa do tipo. A gente mexeu muito com analógico, só que eu não entendi composição de cores, etc. Coisas que eu gostaria de Daí saber. entra naquela questão, tipo, faculdade, 7 semestres, ou seja, 3 anos e meio, é pouco pra você aprender toda a área de design gráfico, porque é muita coisa. E na parte de ilustração, a gente só teve um semestre. Cara, pra você aprender em 5 meses, 6 meses, toda a teoria da ilustração e toda a prática, tanto manual quanto digital, com todas as técnicas, é simplesmente impossível, tá ligado? Então, se você não se esforçar e ir atrás de aprender as técnicas por você não vai sair do lugar. Você tem que repetir de ano e fazer várias vezes até você aprender. Eu aprendi muito mais nos primeiros semestres, que eram as aulas falando sobre volumetria e tal, sobre luz e sombra. Aprendi muito mais com isso do que com a parte de ilustração, porque a parte de ilustração a gente meio que foi, tipo, no raso, tá ligado? A gente trabalhou com lápis de cor e tal, pra aprender um pouco sobre cores também, mas aquilo foi muito superficial, eu acabei que não aprendi muito naquela aula, eu acabei fazendo só porque valia nota, e eu tinha que passar de ano. E outra coisa que eu acho que vale muito nessa conversa que a gente tá tendo é que tem
Tem matérias que elas são muito importantes e elas acabam não tendo o valor, não tendo tanta importância na faculdade como... Virou um EAD. Exato. Tipo, semiótica. Semiótica é uma coisa muito importante pro design. Mas o que aconteceu? Ela virou EAD. Tipo, eu não faço ideia do... Não me lembra disso, cara. E outras coisas que, digamos, que são menos... Não vou dizer que são menos importantes, mas são. Elas são menos importantes. Você, tipo, você vai pra aula, aquilo não te rende nada. Talvez ela tenha um intuito... Exato. Talvez ela tenha um intuito de te fazer uma pessoa melhor, pra você ser um profissional dedicado, algo do tipo, mas ela não rende, cara. Ela podia ser uma EAD, já que a gente vai fazer ela empurrando com a barriga, a gente faz com um EAD, como o EAD já é feito. É que, assim, sério, falando da matéria agora, que é a parte importante. A gente esperava que tivesse ilustração digital, porque era uma parte muito importante, convenhamos. Ilustração digital é muito mais, assim, pro mercado é mais chamativo do que ilustração tradicional. Muito mais comercial. É mais comercial, exatamente. Muito marketável também. E aí a gente foi deixando pra frente, e na hora de ter, acabou que não teve problema no campus também, acabou não tendo aula. Mas a gente aprendeu a vetorizar, coisa que a gente já fazia na computação gráfica, né? Não, a gente nem foi vetorizar, a gente pegava a imagem, colocava por trás e fazia traço nela, só, tipo, era literalmente só mas... copiar com o bagulho por também, baixo. Isso também conta que ilustração, eu não conto muito como área de design gráfico. Desculpa aí os ilustradores. Qual foi? Pô, mas eu quero seguir na ilustração, então você pode seguir ilustração, mas eu digo que eu acho, na minha opinião, que ilustração não tem tanta força na área de design gráfico como computação gráfica. Ela tá gráfica. dentro da parte de design, porque ela não se encaixa na parte de arte, mas ela é muito mais voltada pra parte artística do que pra parte de design. Lembra que eu falei que eu aceitava a opinião do Will? Esquece, eu não aceito não. Fica quieto, Will. É que daí também tem que ver muito na questão o que é design e o que é arte, né? Não é a mesma Exato. coisa. Então, por exemplo... Grava um podcast só disso. Arte é uma bosta, a gente nem vai falar. já falou isso, na verdade, no podcast sobre ilustração. Olha só, tá no card aqui. Olha, Pois é, nem lembrava que tinha um podcast disso. Mas vamos agora dar um resumão, que já tá dando bastante tempo de podcast. Vamos dar um resumão de falar sobre faculdade vale a pena ou não. A gente vai perguntar, vocês vão responder sim ou não e vão justificar. Vamos entrar no confessionário. Benícia, por favor, entre no confessionário. Podemos ver que tem alguém que tá assistindo muito BBB. Entre no confessionário, Benícia, por favor. Depois ele fala que não gosta de BBB, né, cara? O cara só fala disso. Depois, não, eu não gosto de BBB, é experimento social. Eu quero votar no Pedro porque ele tem, sei lá, alguma síndrome de se achar que é especial e fica se chamando de verdadeiro Pedro. E isso vem incomodando os integrantes da casa. Eu vou votar no outro Pedro por questão de afinidade, sabe? Porque ele acabou chegando depois e a gente acabou não conversando muito, então é só por questão de afinidade mesmo. Tá, e eu vou ter que votar, eu sei que a opinião é muito contraditória, mas eu voto no Craig. No quem? Quem? No Craig? No Craig. No Craig. Questão de afinidade, ele não fala muito. A gente não pode votar no Craig, ele é a câmera do negócio. Ele é a câmera do confessionário. Benícia, você vota em quem? Eu acho que eu voto... Eu tenho uma arma. O quê? Eu vou trocar meu voto, eu quero votar no Ralph, porque ele fica atrapalhando a edição. Então eu vou votar no Ralph. Ok, então Obrigado, o Ralph tá emparedado. Mentira, faltou outro Pedro. Pedro, quem você vota? Então, Bial, eu vou votar no outro Pedro, porque ele tá achando que ele é original, quando na verdade sou eu, então pode votar. Então, okay, no final das contas, o Ralph tá emparedado. Na próxima terça-feira a gente vê se ele vai sair. É o Ralph e o Pedro original. Não dá, cara. Eu sou um vírus. Não tem escolha, vocês não podem É explicar. o único que aceita participar do É só lavar a mão com água e sabão e passar o quinjal. Sim. Tá, vamos lá então. Agora sério. Benícia, entra no confessionário e explica. Vale a pena a faculdade? Sim ou não? Justifique. Eu diria que sim. Vale a pena. 30 segundos pra justificar a resposta. Musiquinha do Show do Milhão. Eu aprendi muito mais. Vai, continue. Ai. Cara, me estarei fazendo. Ai. Jequiti. Eu também não, Benícia. mas enfim. Eu aprendi. Eu tô tentando. Eu aprendi muito mais na faculdade, assim. Desde que começou, é interessante porque
É interessante porque agora tudo que eu vejo eu penso em design. Tipo, foi uma coisa que a faculdade me ajudou muito a emergir nesse assunto. Então, não sei, entrou num processo de... Me acostumei com a área, tudo que eu vejo eu penso nisso e se tornou natural. Que eu acho que é muito mais interessante e sem muito esforço de desenvolver a visão do que, tipo, estudando em casa. Na faculdade a gente é forçado no começo, é meio chato no começo, mas depois se torna natural. Sei lá, acho que é isso. Nem sei se vocês me entenderam. Beleza. Então agora vamos para Pedro Original, quer dizer, Pedro Goulart. Entre no confessionário. Sim, eu acho que a faculdade é muito importante. E acho que é necessário para a gente poder adquirir experiência de convívio assim, com outras pessoas também que têm os mesmos interesses, que às vezes todo mundo acaba se ajudando um pouco a melhorar assim. Então, o próprio conselho do professor, ou tipo, também que é legal quando a gente faz alguma visita técnica para ver como é que uma empresa funciona e tudo mais. Certo. Esse... Agora, Ralph, entre no confessionário e responda a pergunta. A faculdade vale a pena ou não? Justifique. Sim ou não? Justifique sua resposta. Bem, na minha opinião, relacionada à faculdade, se ela vale a pena ou não, depende se você... Sim ou não? Vale Depende, não vale. Sim, a faculdade vale a pena sim, se você vale a pena. Se você for pra lá pra tentar aproveitar o que eles estão tentando te passar e você tentando lá pra descobrir a técnica das coisas, pra descobrir como funciona um pouco mais o mercado, isso vai funcionar. Se você tá só lá pra que você quer, tipo, aprender a desenhar ou simplesmente só tá querendo empurrar na barriga pra puxar um certificado, cara, youtube.com. /TheCast. Mentira, não tem URL ainda, então a gente não... /Vinicius 13. Entra no YouTube, pesquisa por TheCast, pronto, você não precisa fazer faculdade mais. Brincadeira. Você descobre uma aula de como não fazer um podcast. Louco, sai daqui, Ralph. Ainda mais quando as pessoas têm um áudio cagado, né, Ralph? Mano, entenda uma coisa. O problema do TheCast é que ele não sabe escolher candidato. Candidato não é participante. Caramba. Nossa, obrigada. Também te amamos, Ralph. Concordo com o Ralph. Eu poderia falar que não foi minha intenção, mas foi. Principalmente nos primeiros podcasts. Nossa, que malvado. Depois fala de mim, né, Isso só está piorando. Eles votaram em mim, eu quero verdade. que se foda. Cara, não tem mais afinidade, mas... Então, agora Pedro Fausto, quer dizer... Pedro. Quer dizer, Pedro Paraguai, quer dizer... Pedro Batista? Entre Pedro da China? Sim ou não? Justifique sua resposta. Faculdade vale a pena, sim. Pela convivência, você vive aquilo constantemente. Você não é uma coisa que você, desligando o computador, você deixa de viver. Você aprende a viver aquilo, porque é dali que você vai progredir. Você não vai só ligar, dar play na aula e vai aparecer lá tantos % finalizado. Não, ali você tem que viver aquilo. Você cria contato com pessoas, você cria experiências, e eu acho que se você sair da faculdade com diploma e durante toda a sua carreira você apenas usar aquilo que você aprendeu na faculdade, você não vai em lugar nenhum. Você também tem que ir atrás de mais conhecimento, constantemente ir atrás de conhecimento. Eu fui o único que achou que o Pedro parecia um robô, porque ele tava falando tão pausadamente. Obrigado. Então eu decidi fazer isso, mas eu bem que poderia ter... Ele ficou falando, tipo... Ele falava uma vírgula, uma respirada longa. Tá, Ralph, você realmente tá julgando o falar das outras pessoas. Você... Ele não tava se repetindo, pelo menos, né, Ralph? Ele fala pausadamente, eu falo pra tentar chegar em algum lugar e nunca chego. Na verdade, eu me perco. Acabou a afinidade. Só que tá causando intriga ele. Só porque ele, tipo... Ele nem votou em você, cara. Ralph, eu não votei no Ralph, Ralph, cara. tá parecendo a Flyslane agora. Gente, esquecemos um Chernobyl dentro da casa, que é o Ralph. Gente, eu tenho uma proposta de todo mundo votar no Will porque ele assiste Big Brother, velho. Tá, agora eu quero só dar a minha opinião antes de passar pro João. Porque a Benícia falou e o Pedro Batista falou de uma coisa importante, que quando você entra na faculdade, você começa a viver a faculdade. Você começa a viver o design gráfico.
Então não é simplesmente uma matéria, então alguma coisa que você vai aprender, você termina e acabou. Não, design gráfico você vai viver pra tua vida inteira. Você tá em constante aprendizagem. Toda hora, que nem a Beatriz falou, eu saio na rua, eu vejo design, cara. Eu olho uma vitrine e eu vejo design. E isso eu também senti quando eu tava no 3º semestre. Ou então até, não sei, um pouquinho depois, não me lembro. Mas só que eu lembro que, cara, quando eu voltei pra minha cidade natal, que é uma cidade do interior, velho, a minha cabeça explodiu de tanta coisa feia que tinha lá, tá ligado? Tipo, design horrível, não tinha design nenhum Tinha lá. muito espelho? Tinha muito espelho. Obrigado, Ralph, por fazer piada. Vocês escutaram isso? Foi a bateria fazendo tudo. Tá bom. Mas, tipo, exatamente essa a ideia. Quando você entra na faculdade num meio acadêmico, você começa a levar aquilo mais a sério. Então, você começa a criar o design, a desenvolver o teu senso de design e até aprender mais sobre design gráfico. E você começa a tomar aquela área como se fosse alguma coisa séria, como se fosse realmente uma matéria tão elevada quanto o direito, tá ligado? E eu acho errado isso, na verdade. João, entre no confessionário, por favor. Me recuso. Vou falar no sofá da sala, falar pra Não todo é mundo. voto aberto. Problema de vocês. Então, eu concordo com tudo que foi falado. Sim ou não? Talvez. Não pode, Tá, talvez. Sim, eu acho que a faculdade ela é muito importante. Eu concordo com o que foi dito durante o podcast, foi dito agora, que a faculdade ela te dá uma base e você tem que ir atrás de mais conteúdo. Eu concordo que a faculdade ela é um local para você fazer amizades com pessoas da área, você fazer o networking ali. Eu também acho que eu aprendi muito com a faculdade, que provavelmente eu não teria o mesmo conhecimento se eu tivesse fazendo um curso online, algo do tipo, porque eu não teria, eu não conseguiria fazer curso online. A faculdade, digamos, ela me cobra mais porque tipo, eu tenho que me locomover até o local, então isso já faz com que eu dê mais importância para a faculdade em si. E eu me perdi. Não falou sim ou não? Eu falei no começo, sim. Então, sim, eu acho que a faculdade ela é muito importante, mas ela não é o único meio. Ela tem suas falhas, ela tem seus pontos fortes, mas dentro dessas falhas... Ela tem suas falhas, tem seus pontos fortes, mas em outras localidades também. A gente estava falando que a gente aprende muito durante a faculdade. A gente, no 5º período, antigamente eu via coisas na rua que eu nem dava importância. Hoje em dia, como foi falado, às vezes eu olho alguma coisa numa porta de uma loja, aquilo, tipo, grita pra mim, tá ligado? Tá errado isso. Meu, cardápio de restaurante. Sério. Cardápio de restaurante. Nossa, você não... sim. Cara, Péssimo. você passa, no Sim. mínimo, mais da metade do tempo, quando você pega um cardápio, você tá olhando o design dele e não os itens. Cara, eu já fui num lugar que o cardápio era todo em Comic Sans. Eu fiquei tão enojado. Sair do restaurante. Mas era restaurante do quê? Não, eu falei assim, se a letra é assim, imagina a comida. Eu saí, né? Era restaurante do quê? Era tipo um podrão, tá ligado? Ah, tá, faz sentido. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não. Eu sou o verdadeiro. A rixa dos Pedros não termina por aqui. Aguarde a próxima temporada. Eu só queria dizer que eu acho engraçado a presença da Benícia, porque como é normal pra gente um ficar xingando o outro, a Benícia fica pasma. Ela não tá E ela não acostumada. sabe que a gente tá tranquilo. É que assim, eu acho que a galera que não conhece a Benícia pensa um ser de 1,45 Tudo isso eu acho que é menor, de não pura é? Eu fofura. tenho 1,50. Tá bom, Não. Pensa em um hobbit. Agora diminui um pouco o tamanho O pé do dele. meu Não, tamanho. e diminua a raiva também. A raiva tem que ser Não, quase assim, zero. Eu já sei. Pega um Hobbit e um My Little Pony e funde. É a Benícia. Sei lá, pega tipo uma bolha de algodão e coloca um roxinho. A bolha de A algodão. Benícia não aceita A única xingamentos. diferença entre a Benícia e um Hobbit é que o pé do Hobbit é pequeno. Nossa! Tá falando que o pé da Benícia é grande? Meu Nossa, Deus! puta, velho. Caraca, velho. Essa foi gratuita, desculpa, mas eu não consegui controlar. Olha. Benícia, Gente, morde a canela. Maluco, essa foi João, viu? Meu Deus. eu tenho 1,55 e eu calço 37, então eu entendo. Não, tadinha, gente. Ela não é tão baixa assim. Mas ela é um ser de pura fofura. Então ela não aceita Ela é uma xingamentos. fofura concentrada, por isso tão pequena.
A Benícia A parece... gente deu de falar, né, Os bicho? melhores perfumes estão A Benícia parece aqueles anjinhos que é pintado em quadro renascentista, sabe? É os cachinhos e bochecha. Verdade. Nossa, verdade. Enfim, eu acho que a gente conseguiu passar mais ou menos qual que é a nossa opinião sobre faculdade, se vale a pena ou não. A gente deu pra todo mundo falar um pouco aqui, pra todo mundo expor a sua opinião e o seu ponto de vista. E a gente gostaria de saber o seu. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, comenta aqui embaixo qual é o seu ponto de vista e vai no nosso Instagram. Eita, Travou tudo. E vai lá no nosso Instagram e manda uma mensagem privada explicando o que você acha, se faculdade vale a pena ou não. Qual é a sua opinião? É bom ouvir a opinião dos outros. Ou cria um podcast e faça seu próprio vídeo. Deixa um like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações. Mas calma, gente, essa parte não E o é sininho, ainda. galera? Agora a gente vai abrir esse espaço para cada um dos integrantes que está nessa bancada falar um pouco de si, da sua profissão, no caso do design gráfico, mas enfim. Momento jabá de cada um, falar sobre o que faz, quais são as redes sociais, o portfólio e fazer seu próprio jabá aí. Começando pela Benícia. Fala isso Ô, Pedro, fala de novo pra mim poder salvar isso como uma vinheta. Momento Jabá. Obrigado. Beleza. Ok, eu já me apresentei. A minha área principal é ilustração digital. E meu Instagram sempre está embaixo, né, Will? Então já é o meu portfólio principal. Porque ela não lembra o dela. E é isso. É arroba alguma coisa. Não, é que é mais prático. Mas vai estar aqui realmente na descrição. Sim, e é isso, tipo, desenho. Gosto de desenhar. É isso aí. Sigam-me, please. É isso aí. Ok, agora Pedro Goulart, vulgo original. Fica aí o convite para quem está ouvindo, me segue lá nas minhas redes sociais, vai estar logo aqui na descrição do podcast. Segue lá e deixe o seu curtido em todos Gostei da animação. Faço desenhos muito bonitos. A Benícia pode confirmar. Ela não confirmou, só pra avisar. Eu não entendi, desculpa. O Pedro falou que os desenhos dele são bonitos e que você pode confirmar. Eu posso, sim, são ótimos, são muito bonitos. Confirmado, um pouco atrasado, mas confirmado. Certo, Ralph. Bem, a minha rede social é geralmente o Instagram, onde eu posto alguns desenhos e algumas artes minhas. Um deles foi o desenho da Benícia, qual ela achou bonito, eu tenho certeza disso. João, antes de todo o podcast, vamos enviar pra casa do Ralph uma latinha de energético? Não. Peraí. Necessário. Uau, pessoal, e aí, pessoal, aí, me segue no Instagram, me segue no Behance aí, eu posto muitas artes legais aí, eu fiz um desenho da Benícia Super. Achei melhor. Top. Viu? Senti afinidade. Vai ganhar carinha de Tô coração pensando em agora, trocar meu voto. não vai ganhar carinha de nojo. E Pedro do Paraguai, quer dizer, Pedro Batista. Minha principal rede social é o Instagram, tenho 2 contas, uma conta exclusiva de design gráfico e uma só de desenho, as duas vão estar aí na descrição, dá uma olhadinha. A de desenho tá um pouco desatualizada, mas tô fazendo Calma aí, um monte de arte pra 2. atualizar ela bem bonitinha, bem legal. Pedro, como assim? Não vou ter que colocar 2 Instagram teu, velho? Ou aí tem que pagar mais, Tem que tá? pagar mais, taxa. tem que pagar mais. Você pagou só por um Instagram, tem que pagar o Paga dobro. um churro. Tá bom, então tudo bem. João? Beleza, pode deixar, sem problema. Eu não posto muita coisa, mas meu Instagram também vai estar na descrição, é João RS Enk. Certeza que você já mudou teu Instagram uma vez, nem lembrava mais. Não, é só isso, eu não mudo mais. Tá bom, então. Porque eu tive que alterar todos os posts, cara, do TheCat, mano. Ainda faltam alguns pra Ainda bem que não alterar, fui eu. ainda tem alguns pra alterar. Nem dá nada. Como diria o Hulk, e aí galera, vocês vão até virar fã, já vão me divulgar, me segue lá no Instagram. Tá bom. O que uma barata não faz, né? Um barato não faz, né? Minha bunda tá doendo. Meu Deus, Ralph. Bom, agora a minha parte, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @WilliamWCR com N, Qual por dos Instagram favor. que você tem? Porque, pô, Então, esse Instagram é WilliamWCR. Eu também estou no Behance, LinkedIn, Facebook, sei lá onde mais, Telegram também. Tanto faz. Qualquer outra Passa rede a conta do social, banco também. eu também estou. Só me seguir, Tinder. @WilliamWCR. Tinder não. Tinder não. também. Também, se quiser acessar o meu site, williamwcr.com.br, lá ele vai direto para o meu perfil do Behance com o meu portfólio. Mas enfim, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que escutaram a gente. Eu gostaria de te agradecer especialmente a todo mundo que está nessa bancada maravilhosa, que hoje a gente extrapolou um pouquinho nossos limites visuais, então estamos com 6 pessoas gravando hoje. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou desse podcast.
Beleza? Ninguém falou de nada, mas tudo bem. De nada. De nada. Brincadeira, De gente. nada. Ô, gente, por que a gente é amigo do Will? Eu não sei nem porque eu sou meu amigo, velho. É porque eu comecei a fazer o TheCast, agora se terminar fica ruim, Não né? é verdade. E também porque eu me esforcei pra caramba fazer o site novo. Ah, falando nisso, o TheCast tá com um novo site, gente. Acesse lá thecast.com.br e Tá cheio de bug. Olha, eu não achei nenhum até agora. Sabe que o usuário acha, né? Ah, o usuário sempre acha. Normal. Mas eu me esforcei demais pra fazer esse site, gente. Ficou Ficou bonito, ó. Depende de qual usuário. Se for usuário de maconha, é capaz de ele gostar. 90% do episódio hoje foi só maconha. Se for usuário de maconha, ele nem vai saber acessar. É verdade. Deixa quieto. Mas não se estendendo muito, muito obrigado novamente. A gente se ouve em outro podcast. Até mais. Ctrl S, editor, salvou. Duvido você fazer esse podcast com 3 faixas de áudio, hein? Duvido. O que aconteceu? Que isso? Eu sou O que especial. aconteceu? Pedro, tá tudo bem? Gritou. Não fui eu. Foi aí? Foi o Ralph? O Ralph. Não, acho que foi Ralph. Ralph? Tudo bem aí, Ralph? Ralph, você tá vivo? Ralph. Ralph morreu. Caraca, o que aconteceu com o Ralph? Gente. Cara, eu não sabia que era o Ralph, Ralph. eu só chutei. Gente, será que o Ralph caiu? Coronavirus! Atacou ele. Coronavirus. Ralph? Eu acho que caiu alguma coisa. Eu acho que caiu o celular dele. Vamos lá. O que vocês acham que aconteceu? Acho que ele caiu da cadeira. Pode ser também. Cair da cadeira já aconteceu. Olha, tá gemendo. Aconteceu. Eu acho que tem um derrame. Ai, voltei. Olha, ó. Voltei. O que aconteceu, Ralph? Ai, meu Deus. Eu tô no chão. Ele caiu da cadeira, então. Não. Não, é que tipo assim, eu tava no chão e uma barata passou do meu Eu falei lado. que era uma barata! Aí o que aconteceu? Eu pulei e acertei minha bunda no chão. Barata mais! Aí o que aconteceu? Eu fui pra longe pra matar a barata, só que depois quando eu tentei andar, minha bunda doeu, eu não queria me mexer, eu fiquei parado. Meu Deus do céu. Tá bom, então. Matou a barata, pelo menos, ou ela tá por aí ainda? Tá bom. Eu matei. Deixa eu Tá, continuar. bom. Pelo menos isso. Vou te falar, não sabia que eu conseguia dar uma sarrada no ar tão alto aí, velho. Ele deu um mortão, tá ligado? Em vez de ser um mortal, ele errou e fez um mortão e deu com a bunda no chão dele. Meu Deus do céu.